Esta noite, nós comemoramos o sofrimento do nosso Senhor Jesus. Jesus pegou a cruz e caminhou até o Calvário. Ele morreu na cruz e derramou seu sangue por nós. Lembrando Jesus na cruz, a congregação dos membros da igreja e eu ouvíamos a pregação da palavra. O pastor pregava sobre Simão, o cireniano que estava vindo de visita do campo, e como ele havia visto, em seguida carregou a cruz do Senhor. Durante o meio do sermão, quando o pastor falava fervorosamente, vi uma visão. Eu vi uma multidão de pessoas, e ouvi o balbuciar de vozes, era muito alto. Eu vi Jesus de pé no centro da multidão, e ele estava usando a coroa de espinhos. O Senhor estava sangrando profusamente de todo o seu corpo. A cena vivida foi claramente mostrada na frente dos meus olhos como se estivesse vendo um filme. Percebi que estava no meio da multidão. O Senhor estava olhando para mim, e nossos olhos se encontraram. Vários dias atrás, quando a semana para comemorar o sofrimento do Senhor começou, eu me concentrei em orar. Orei para ser como Simão e pegar a cruz. Eu orei para experimentar o transporte da cruz pesada, e experimentar a dor dela. Diante de mim, Jesus havia sido espancado tanto, que suas feridas eram profundas em todas as partes do seu corpo. Ele sangrava incessantemente e profusamente. O sangue caía no chão, e formava pequenas poças de água. Eu corria histericamente em torno da multidão gritando: "Por que vocês estão fazendo isso? Por favor, não batam em meu Jesus. Por favor, parem de fazer isso." Continuei gritando para persuadir as pessoas de assediar e bater em Jesus, mas elas não se importavam, elas continuavam batendo no Senhor, e achavam prazeroso fazer isso. O pior de tudo, era quando as pessoas cuspiam enquanto ridicularizavam Jesus. Eles cuspiam catarro nojento e pegajoso no Senhor. O rosto e os cabelos do Senhor eram manchados com cuspe e catarro. Quando cheguei perto de Jesus, tentei apoiá-lo quando ele estava no chão. O Senhor me agarrou com a mão, que estava molhada de sangue. Ele olhou para mim e disse: "Oh, é você, Joseph. Estou sofrendo. As pessoas estão zombando e me agredindo. Isso tudo é por você. Siga-me, e mantenha seus olhos somente em mim." Quando o Senhor se levantou assumindo a cruz, ele disse: "Os santos na igreja do Senhor, sigam-me. Agora me sigam." Quando Jesus ordenou, o pastor parou de pregar, e desceu do altar. Todos nós nos alinhamos em uma única linha. Quando Jesus levou a cruz em suas costas, ele caminhou em frente à linha e declarou: "Igreja do Senhor, meu rebanho, concentrem-se em mim, mantenham seus olhos em mim enquanto vocês me seguem. Quando vocês me verem cair enquanto eu ando tomando a cruz, vocês devem se arrepender completamente no local onde eu caí. Eu estou recriando a cena especialmente para vocês." Uma vez que ele tinha proclamado a sua declaração, ele começou a andar primeiro na fila, tomando a sua cruz em suas costas. O Senhor estava agora caminhando entre as cadeiras da igreja, e em torno do interior da igreja. Com meus olhos espirituais, pude ver claramente a cena vividamente. As cenas continuaram uma após a outra. Segui atrás de Jesus enquanto o pastor estava atrás de mim. A senhora Kang Yun-ja, a irmã Beck Bong-neo, e a diaconisa Shin estavam seguindo atrás respectivamente. Seguimos seguindo Jesus nesta ordem. Estávamos todos cobertos de lágrimas. Enquanto Jesus carregava a cruz, ele caía muitas vezes quando ele estava enfraquecido pelo peso da cruz, e pelos espancamentos. Os membros da igreja que tiveram seus olhos espirituais abertos, testemunharam todo o evento do Senhor sofrendo enquanto seguíamos. Com a cruz nas costas, o Senhor caminhava e caía. Nós também caímos instantaneamente de joelhos, e nos arrependemos com lágrimas no lugar exato onde Jesus havia caído. Nos arrependemos com remorsos por um longo tempo. O Senhor suportava com muita dificuldade enquanto se levantava. Mais uma vez, o Senhor levantou a cruz, colocando-a nas costas e começou a tomar os seus passos. O Senhor cambaleava e balanceava enquanto continuava andando. Ele dava um passo de cada vez. Andando atrás do Senhor e observando atentamente a cena, eu não era capaz de suportar a dor em meu coração. Enquanto eu olhava para o céu e para o chão, eu chorava profusamente. Me arrependi com remorso. Além disso, todos os membros da congregação da igreja se arrependeram com remorsos também. O Senhor continuamente caía e se levantava ao longo de sua caminhada até o Calvário. O Senhor só conseguia dar alguns passos e voltava a cair. Sempre que o Senhor caía, o soldado romano estava lá para chicoteá-lo sem piedade. O Senhor gemia com dores, enquanto o sangue salpicava seu corpo.
As manchas de sangue no chão eram claramente visíveis. As vozes das pessoas más eram caóticas e pandemônicas. O barulho irritou meus ouvidos. As pessoas pareciam que estavam se desfrutando do sofrimento de Jesus. Com os olhos físicos, a pessoa só veria os membros da igreja andando em círculos dentro da igreja. Mas com os olhos espirituais, testemunhávamos que o Senhor era açoitado e atormentado durante a sua caminhada. Meu temperamento explodiu. Eu não pude mais assistir em silêncio. Então eu disse: Ei vocês, pessoas malignas, não façam isso. Por que vocês estão atormentando o Senhor? Por quê? Meu argumento desapareceu no barulho da multidão. O Senhor continuou a cair, e a se levantar. Enquanto observávamos, o Senhor caiu em um total de 14 vezes. Em cada ponto onde Jesus caía, nós fervorosamente nos arrependíamos em lágrimas. O tempo havia decorrido rapidamente, 3 a 4 horas já haviam passado. Jesus gemeu severamente mais. Desta vez, pareceu que o Senhor não fosse mais se levantar. Eu gritei alto: Pastor, irmãs e irmãos, Jesus caiu, e parece que ele não vai mais se levantar. O que devo fazer? A compaixão encheu meu coração quando vi o Senhor cair no chão. Eu queria ajudar o Senhor. E enquanto eu tentava ajudá-lo, um soldado romano usando seu dedo indicador gesticulou para que eu viesse. Ele disse: Ei, você, vem aqui. Quando o soldado romano gritou, de repente me assustei. Eu estava em choque. Eu pensei que meu coração iria parar. Pensei comigo mesmo: isso é apenas uma visão. Esta não é uma situação real. Eu hesitei, e decidi não responder ao comando do soldado romano. Então o soldado romano puxou sua espada e correu em minha direção. Eu resistia, lutava e chutava. Eu dizia: Ah, o que você está fazendo? O soldado romano colocou a espada no meu pescoço e me ameaçou. Ele disse: Você vai pegar a cruz, agora. Se você não fizer isso, eu vou cortar você. Pegue essa cruz agora. Pensei comigo mesmo: como isso pode acontecer? Estava muito confuso e com medo. Comecei a explicar meticulosamente o que estava acontecendo com o meu pai, o pastor. O pastor me disse para obedecer ao comando de Jesus. O sermão desta noite era sobre Simão de Cireneu, que tinha carregado a cruz por Jesus. Como Simão, eu tive que carregar a cruz e seguir Jesus. Eu estava em perigo de ter a minha cabeça cortada se eu cometesse um erro. Eu orei pela oportunidade que Simão teve de levar a cruz pelo Senhor. Eu nunca havia esperado que isso se tornasse realidade, nem mesmo em meus sonhos. Eu não esperava que a minha oração fosse respondida tão rapidamente. Fiquei espantado e chocado e não sabia como reagir. À medida que a cena se desenrolava na minha frente, na verdade não me atrevia a carregar a cruz. Mas agora, a situação era inevitável, e eu tive que carregar a cruz por Jesus. O peso da cruz era inimaginável. Era muito pesada. Comecei a ver o Gólgota de longe. Ainda estava a uma certa distância. Enquanto levava a cruz, meu ombro direito começou a inchar. Eu estava com dor. Eu não sabia o que fazer. Até este ponto, eu não tinha percebido o quão pesado a cruz pesava. Carregá-la exigia muita força e esforço. Percebendo esse fato, eu chorei e me arrependi. Suportar o peso da cruz foi muito doloroso. Naquela mesma noite, depois do nosso rally de oração, chequei meu ombro direito quando cheguei em casa. Meu ombro direito estava inchado e vermelho. Fiquei doente, e meu corpo doía severamente. Eu quase perdi a escola devido à minha doença. Quando amanheceu, minha mãe aplicou uma pomada de alívio muscular no meu ombro, para ajudar com o inchaço. No entanto, a dor ainda era intensa, e não desapareceu. Meu inchaço e dor continuaram por vários dias. Enquanto eu estava orando, Jesus veio e disse: Meu amado Joseph, eu peguei a cruz e carreguei. Foi muito difícil, não foi? Por todos vocês, eu tinha derramado meu sangue e água para morrer na cruz. Portanto, Joseph, quando você enfrentar situações difíceis ou fortes, lembre-se sempre de mim. Não se esqueça. Se você se lembrar, não importa o quão difícil a situação possa ser, você irá suportar. Você entende? Eu respondi: Sim, Senhor. Obrigado. Foi uma honra carregar a cruz. Muito obrigado por me dar a oportunidade de carregá-la. Quando o Senhor tocou suavemente o meu ombro inchado, ele disse: No futuro, você será meu servo, e eu usarei muito em todo o mundo. Você receberá grande poder. Portanto, humilhe-se, e seja rápido em obedecer até o fim.
Minha mãe pediu para eu descobrir em qual lugar no céu a avó paterna da minha mãe e sua avó materna viviam. Eu ia verificar perguntando ao Senhor. A avó paterna e a avó materna de minha mãe aceitaram o Senhor como seu Salvador e Rei logo antes de terem passado. Portanto, elas estavam no céu. Elas não haviam feito muito pelo Senhor. Portanto, elas estavam vivendo nas bordas exteriores do céu agora. O lugar onde residiam no céu tinha casas construídas com subdivisões. Elas tinham um nível e todas pareciam iguais. Jesus havia dito que ele construiu a casa para minha avó paterna, como uma história única, depois que ele a viu evangelizando algumas pessoas no parque por alguns dias. Isso aconteceu logo antes da sua morte. Eu tinha visitado o céu, e fui para onde a minha avó morava para verificar isso por mim. No céu, receber o amor do Senhor é a melhor alegria que qualquer santo pode experimentar. É a melhor felicidade. No céu, as avós não estavam recebendo a plena plenitude de Deus, mas ficaram honrados e muito felizes por estarem no céu. Parte da nossa recompensa é receber a plenitude do amor do Senhor. As avós estavam muito perto de ir ao inferno, e seus últimos dias fizeram a diferença. No céu, elas pareciam muito jovens e se transformaram lindamente. Elas pareciam ótimas. Atualmente, a conversa no céu era sobre a Igreja do Senhor. A conversa era ressonante em todos os lugares. Quando cheguei no céu para conhecer as avós da minha mãe, os vizinhos que estavam perto das casas das minhas avós correram como um grupo, e me observaram maravilhosamente. Eu me sentia como uma espécie de superstar. Fiquei emocionada e feliz. Eu não sabia o que fazer. Eu perguntei: minhas avós, vocês são capazes de reconhecer quem eu sou? Elas responderam: é claro, nós a conhecemos. Não há santos celestiais que não conheçam os santos da Igreja do Senhor. Nosso amado Jesus fala diariamente sobre a Igreja do Senhor. Nós ouvimos as notícias sobre vocês todos os dias. Jesus está muito satisfeito. O serviço na Igreja do Senhor é extraordinário, e o Senhor se orgulha em torno do céu, como o serviço em sua igreja é executado deliciosamente e com alegria. Mas por favor, pare de nos chamar de avó. Nos chame de santas. É uma honra que você nos visite. Elas eram muito humildes. Perguntei: vocês conhecem a minha mãe, certo? Santa Kang Yonja. Ela me pediu para perguntar isso, quando eu visitasse o céu, para verificar e conhecer vocês. Santas, fazem exatamente 2 anos que vocês passaram. Jesus sempre visita vocês? Elas responderam: normalmente vemos Jesus de longe. Na verdade, Jesus nunca nos visitou aqui pessoalmente. Eu perguntei por quê. Elas disseram que é devido ao fato delas nunca terem feito o trabalho do Senhor na terra. Na verdade, elas mal conseguiram chegar ao céu. Foi devido ao fato de terem aceitado o Senhor como Salvador e Rei, logo antes de terem passado. Portanto, elas não receberam atenção e amor especiais do Senhor. Elas disseram que eram cidadãs comuns no céu. Elas disseram: enquanto você continuar o trabalho do Senhor, faça o máximo que puder. Sua casa e recompensas serão grandes com base em seu trabalho para Ele. Santa Joyun. Faça o trabalho do Senhor tanto quanto você puder. Só recebe muito amor de Jesus, se alguém tem uma casa mais alta. Quanto maior a casa, mais amor eles recebem. Você e os santos da Igreja do Senhor devem ser muito felizes e abençoados. Enquanto elas falavam, elas impressionadamente falavam. E no entanto elas disseram que o céu é um ótimo lugar, e que eles amavam muito. Sempre que eu pedia, ou queria discutir as coisas que lhes aconteciam na terra, elas acenavam com as mãos, e diziam que não queriam discutir ou pensar sobre isso. Eu só estava curiosa. Eu disse: santas vovós, se assim for, gostariam que eu pedisse algum favor especial de Jesus para vocês? Especialmente sobre ele visitá-las muitas vezes? Quando eu perguntei, elas pularam e dançaram de alegria. Elas disseram: o quê? É isso mesmo? Ah, isso seria uma coisa boa. Não gostaríamos de mais nada.
Perguntei a Jesus: Meu amado Jesus, você poderia visitar as casas das minhas avós maternas e paternas? O Senhor ficou em silêncio. Quando eu repeti e implorei o pedido continuamente, ele respondeu e disse que faria isso. Ambas as minhas avós estavam com muita alegria. Elas ficaram muito emocionadas. Elas se curvaram respeitosamente a Jesus. Eu disse a Jesus: Senhor, depois pergunto às minhas avós se você as visitou em seus lugares ou não. O Senhor riu e disse: Tudo bem, você tem a mesma perseverança que sua mãe. Então eu respondi: Está certo, Senhor. Minha mãe me educou assim. E ela me deu uma missão secreta na qual é pedir-lhe um favor especial. O Senhor e eu rimos alto. Outras almas do bairro de minhas avós vieram e testemunharam o Senhor visitando as minhas avós. Eles ficaram com inveja da visita. Alegremente, eu disse para as minhas avós: Santas, vou pedir ao Senhor para visitá-las mais vezes. Ambas as avós pularam de alegria quando ouviram as minhas palavras. Chamando pelo meu apelido, meu amado Jesus me chamou e me perguntou: Frecles, você gostaria de ir para o céu? Eu respondi imediatamente: Sim, Jesus. Quando eu segurei a mão do Senhor, chegamos ao portão do céu. Os anjos que guardavam a entrada abriram os portões do céu quando eles nos viram vindo em direção a eles. O Senhor levou-me ao oceano cristalino. Agora eu estava testemunhando o que eu só tinha ouvido de outras pessoas. Agora tive a oportunidade de ver o oceano cristalino pessoalmente. O oceano brilhava como uma joia. Percebi a irmã Yokyung que já havia chegado antes, salpicando e nadando no oceano. Ela estava se divertindo tanto com o Yeji. Yeji era a filha da diaconisa Shin. Adorei a água, mas na verdade não sabia como nadar. No começo, tive um pouco de medo de entrar no oceano cristalino. Era muito novo para mim. O Senhor percebeu isso e disse: Frecles, não tenha medo. Olhe para Yeji e Yokyung. Elas estão nadando bem, não estão? Pare de se preocupar. Gostaria de nadar comigo? Depressa, venha. Jesus segurou minha mão, e ele me levou ao oceano enquanto eu resistia. Mas quando o Senhor segurou minha mão, meu medo começou a desaparecer um pouco. Mas eu ainda estava com um pouco de medo. Ganhei mais confiança quando o Senhor começou a me ensinar a nadar. Como eu aprendi lentamente, eu me sentia bem. Empurrei meu braço esquerdo, e depois meu braço direito para nadar para frente. O Senhor segurou as minhas duas mãos. Quando agarrei sua mão com força, eu remei com os dois pés. Eu brincava e a água espirrava enquanto eu remava rigorosamente. O Senhor me elogiou dizendo: Tudo certo. Você está indo muito bem. Bom trabalho. Enquanto eu nadava com o Senhor, Yokyung e Yeji olhavam para o que eu estava fazendo. Elas estavam rindo de diversão por algum tempo. Enquanto elas nadavam, Yokyung gritou: Joyun, você está um pouco atrasada. Mas está tudo bem. Não tenha medo. Continue. Yeji gritou: Irmã Joyun. Sou eu, Yeji. Yeji parecia muito bonita enquanto nadava. Ela sempre usava uma faixa de cabelo brilhante em torno de sua cabeça. Quando ela estava na terra, ela estava terrivelmente doente. Seu estômago estava cheio de água, e seu rosto era sempre branco pálido. Ela havia perdido todo o cabelo na quimioterapia. Ela estava sempre triste. No entanto, a aparência de Yeji no céu era muito bonita, mais bonita do que qualquer uma das princesas em todos os livros de histórias. O oceano cristalino era tão limpo, que estava emulando a própria luz. Era absolutamente incrível. Percebi uma coisa única. No fundo do oceano, havia um piso de linhas hexagonais. Cada forma hexagonal incluía o rosto de um membro da Igreja do Senhor.
Os rostos eram esculpidos dentro dos hexágonos. Durante nossos tempos divertidos, quando expressamos nossas expressões faciais mais engraçadas, essa expressão era capturada e esculpida no hexágono. Parecia muito real, como uma imagem real. Fiquei muito surpresa com a cena. Perguntei ao Senhor: Jesus, por que os rostos dos membros da Igreja do Senhor são gravados no fundo do oceano? O Senhor respondeu: eu os esculpi. Os membros da Igreja do Senhor me deixam muito feliz. Eu os fiz desde que me senti muito encantado. Como você se sente com isso? Isso faz você ficar feliz em vê-los? Eu respondi em voz alta: sim, Senhor. Eu estava ocupada nadando com o Senhor. Eu nunca havia experimentado esse tipo de evento ao longo da minha vida. A irmã Yokyun visita o céu todos os dias, e quando ela retorna, ela sempre se gaba de nadar no oceano cristalino. Ela se orgulha por um longo tempo. Eu sentia muita inveja da viagem dela. Agora, o meu desejo se tornou realidade. Agora eu entendo o que ela estava descrevendo para nós na Terra. É um sentimento de bênçãos das alturas para brincar no oceano. Na verdade, consegui conversar com todos os tipos de peixes diferentes. Nunca esquecerei desta vez, especialmente a minha conversa com os peixes. Como meus olhos estão abertos espiritualmente, na maior parte das vezes, eu estou muito surpreso com o estado espiritual de outras pessoas. A qualquer momento, eu posso ver o seu estado espiritual. Eu posso ver quando ando por eles, ou sempre que falo com eles. Não importa se meus olhos físicos estão fechados ou abertos. O Senhor me mostra os aspectos espirituais de outras pessoas. O Senhor também me ensinou quando falar e quando não falar. Ele distinguia estritamente a diferença para mim. Sempre que eu não sabia e falava livremente, o Senhor me repreendia. Eu tive que ter a permissão do Senhor em cada pequeno assunto. Foi muito difícil e cansativo. No entanto, quando se tratava de passear com crianças da minha idade, o Senhor nunca me dizia para não sair com elas. O Senhor me dizia que eu poderia sair com elas e me divertir, mas ter muito cuidado com seus espíritos enganadores. Por volta do meio-dia, no caminho para a igreja, passei pelo bar exterior que estava aberto. As pessoas estavam bebendo bebidas alcoólicas e cerveja. Elas estavam se divertindo bem. Senti vontade de vomitar do cheiro desagradável de licor e fumaça de cigarro. Eu passei segurando a minha respiração. No entanto, eu decidi voltar para o bar exterior e observar de perto as pessoas bêbadas. Eu queria saber com meus olhos espirituais o que poderia estar nos copos de licor e observar as circunstâncias. As pessoas bêbadas seguravam grandes copos de cerveja. Fiquei muito surpreso ao ver os copos de cerveja com meus olhos espirituais. Eu não tinha certeza do que eu estava vendo, então eu verifiquei novamente abrindo meus olhos mais amplamente. Nos copos de cerveja, eu podia ver serpentes retorcidas. Elas se pareciam com cobras reis. Os pequenos copos de licor eram preenchidos com pequenas cobras. A cena era muito nojenta. Eu não podia assistir mais. As pessoas não se preocupavam com mais nada além de beber. Na verdade, elas pareciam competir uma com as outras, sobre quem poderia beber mais, ou mais rápido. Enquanto bebiam em uma compulsão, as cobras pequenas que se pareciam com cobras reis disseram: "Oh, eu me sinto ótimo." As cobras sacudiam as caudas e desciam pelas gargantas dos bebedores. Jesus apareceu ao meu lado e disse: "Joseph, olhe esta cena com muito cuidado e lembre-se. Então diga ao pastor Kim para escrever esta cena no livro." As pessoas aplaudiam e gritavam enquanto brindavam e bebiam. Além disso, nesta cena, algumas pessoas tiravam seus cigarros e acendiam. Eles inalavam e expeliam a fumaça. Quando expeliam a fumaça, uma fumaça escura continuamente saía de seus narizes e bocas. De repente, em um instante, a fumaça se transformava em uma cobra rei. As cobras saíam dos narizes e bocas dos fumantes, mas voltavam quando os fumantes a inalavam. Bizarramente, quando as cobras voltavam a entrar nos corpos dos fumantes, a aparência das cobras tornava-se mais hediondas do que quando inicialmente saíram dos narizes e bocas dos fumantes. À medida em que as cobras voltavam a entrar nos corpos dos fumantes, as cobras tinham uma expressão facial maligna. À medida que a festa continuava, o número de fumantes aumentava.
Os copos de bebidas estavam todos cheios de diferentes e pequenas cobras, e as cobras dos cigarros. As pessoas estavam realmente bebendo e fumando cobras. A festa era realmente um grupo de cobras. Quando a festa chegou ao fim, percebi que não era uma festa de pessoas bebendo e fumando, mas era uma festa de cobras comendo pessoas. A cena era muito revoltante, e eu estava ficando doente assistindo o evento. Eu decidi sair. Sempre que vejo pessoas bêbadas andando inseguras, eu sou capaz de ver os vários tipos de cobras grandes e pequenas enroladas em torno dessas pessoas bêbadas, do topo da cabeça até os dedos dos pés. Ambos os olhos das pessoas bêbadas estão cobertos com uma serpente sentada e enrolada, e sibilando. Havia também uma cobra sentada e enrolada na cabeça da pessoa bêbada. Ela olhava para mim maliciosamente, enquanto ela sibilava com a língua. À medida em que as pessoas fumam cigarros e passam por mim, o fumo permanece no ar, e com nossos olhos físicos, vemos que desaparece e se dissipa no ar. Mas na realidade, a fumaça se transforma em cobras que vêm da boca dos fumantes, e em seguida, voltam instantaneamente a seus corpos. Quando as cobras entram nos corpos dos fumantes, elas não saem dos corpos dos fumantes por conta própria. Além disso, as cobras colocam seus ovos dentro dos corpos dos fumantes, e como resultado, mais serpentes moram dentro de seus corpos. Dentro do templo, enxames de cobras estão alojados dentro dos corpos dos fumantes. Achei que só assistiria a esses eventos ou às serpentes demoníacas, de fora da igreja. No entanto, alguns cristãos de toda a Coreia do Sul que visitavam a nossa igreja para orar e serem abençoados, acabavam gritando. Eles gritavam e caíam no chão enquanto assobiavam com suas línguas quando o pastor se aproximava para orar por eles. Eu testemunhei inúmeras cenas de tais eventos, e ainda continuo a testemunhá-los atualmente. Quando os bêbados e os fumantes falam, eu podia ouvi-los falar, embora eles estivessem falando com uma língua torta. Os sons de suas palavras eram tortuosos. Quando os vejo e os ouço falar, com os meus olhos espirituais, pude ver que as cobras estavam sibilando e falando em seu lugar. Como eu testemunhei essas coisas, eu estou assustado o tempo todo. Quando os bêbados vomitam no chão, eu posso ver serpentes enroladas no vômito. Nas lojas do mercado, onde vendem todos os tipos de bebidas alcoólicas, vejo enxames de serpentes fibrosas nadando e dançando nas garrafas. Eu sempre sou capaz de ver isso. Faz muito tempo que comecei meu esforço inquieto para publicar este livro, expondo as identidades dos demônios. Eu simplesmente não sei o porquê meu progresso é tão lento. No entanto, sei que Jesus e o Espírito Santo estão sempre me protegendo. Apesar de sua proteção, as forças do diabo continuamente buscam a oportunidade de me atacar sem cessar. Em qualquer momento de fraqueza e ausência de mentalidade, sou atacado sem piedade. As forças do diabo me apunhalam com objetos afiados. Sem o Espírito Santo dentro de mim, eu não teria conseguido completar os livros. Além disso, teria sido muito difícil escrever sem sua ajuda. Às vezes, o Senhor permite que os espíritos malignos me ataquem como uma prova para melhorar e encorajar minha fé. No entanto, a quantidade correta de pressão e testes resultou em muitos benefícios espirituais. Por exemplo, um dia, eu estava orando e escrevendo ao mesmo tempo. Eu estava em profunda concentração quando fui esfaqueado na parte de trás da minha mão direita com um objeto afiado por um espírito maligno. O espírito maligno me esfaqueou quando passou. Aconteceu tão rápido que nem tive a chance de reagir. Durante várias horas, eu estava com dor, e a dor era insuportável. Além disso, o sangue começou a exalar da área esfaqueada. Eu sei que pessoas que não experimentaram ou viram tais ataques espirituais terão dificuldade em acreditar nesse evento. Perguntei ao Senhor: Senhor, por que esses tipos de ataques são infligidos em mim quando você me protege? O Senhor ficou em silêncio por algum tempo. Depois de um longo silêncio, o Senhor me respondeu: tais ataques são para o benefício do reino, e você será recompensado. Você não poderá escrever sobre os vários ataques dos espíritos malignos, sem primeiro ter que experimentá-los. O Senhor então tocou a área da minha dor. Sempre que eu estava no processo de escrever o livro, o Senhor se mostraria vividamente a mim mesmo. Ele também falava vividamente comigo. Ele também faria isso em ocasiões especiais. Em outras ocasiões, ele não fez isso. O Senhor também me disse que eu havia pecado ao expor algumas informações confidenciais há algum tempo.
Portanto, eu ainda tinha muitas coisas para aprender e perceber. Mesmo agora, com meus olhos físicos, eu posso ver algumas atividades dos espíritos malignos. Sempre que os espíritos malignos me atacam, eles usam táticas de guerrilha. Eles passavam perto de mim, e quando passavam, atiravam uma lança perfurando o meu corpo. Se estivessem à distância, eles continuavam atirando pedras. Eu sempre estaria com dor e em tormentos severos pelos ataques letais dos espíritos malignos. Em alguns casos graves, eu gritava e caía no chão enquanto a dor insuportável agarrava o meu corpo. Quando voltei para casa depois da escola, ouvi a minha mãe e meu pai discutindo algo que eu considerava trivial. Eu escutei atentamente na próxima sala. Eles estavam discutindo a mudança de tempo de serviço. Pode não ser o meu lugar para comentar, mas discutir por um assunto trivial é vergonhoso, e sentia muito por eles. Os adultos são estranhos. Geralmente, minha mãe e meu pai experimentam um grande relacionamento, mas uma semente ruim pode crescer. Eles molham a semente ruim com a sua impaciência, e em breve, eles lutam como se fossem devorar uns aos outros. Não consigo entender. Me pergunto se outros casais que estão no ministério têm o mesmo problema. No começo, comentaram com algumas palavras negativas entre si, e depois, começaram a discordar. À medida que a conversa continuava, suas vozes começaram a subir. Embora tenham olhos espirituais abertos, acho que as lutas na carne são inevitáveis. Minha pequena irmã Joan e eu, às vezes discutimos também. Eu imediatamente corri para minha mãe e meu pai gritando: por favor, parem. Por que vocês dois estão agindo como crianças? Jesus está observando vocês argumentando, ele está de pé ao lado de vocês. O Senhor se sente incomodado. Se vocês continuarem a discutir, vou deixar a casa neste instante. Eu estava prestes a explodir de raiva. Mas o Senhor piscou para mim como um sinal para ser paciente. Caí de joelhos ao lado da minha cama, e deitei a cabeça contrário a ela. Fechei meus olhos enquanto meus pais estavam ao meu lado assistindo. Jesus ordenou que meu pai e minha mãe caíssem de joelhos e se arrependessem. Meus pais são sempre muito obedientes à palavra do Senhor. Eles não tiveram escolha a não ser obedecer ao seu comando. Por sua expressão facial, Jesus não ficou muito satisfeito. Ele trouxe uma longa vara que parecia estar chegando ao céu. Era muito longa. Ele então ordenou que meu pai se deitasse em seu rosto. Assim que o meu pai deitou, o Senhor usou a vara para bater no pescoço e nas costas do meu pai. O Senhor concentrou-se nas duas áreas específicas. Ele dizia: Pastor Kim, arrependa-se. Pastor Kim, não seja teimoso, mude seu caráter. Por favor, não deixe seu temperamento explodir. Eu disse: Pai, Jesus está te batendo. Você precisa se arrepender muito. Meu pai gritou: Senhor, eu mereço ser castigado. Por favor, me bata continuamente. Bata-me mais forte. Jesus estava na mente do meu pai, para corrigir os maus hábitos do pastor. Desta vez, o Senhor atacou meu pai com um chicote dourado. Ele o açoitou por cerca de 10 vezes. No entanto, meu pai não sofria as dores físicas de verdade. Depois de ser açoitado, o Senhor trouxe uma vara grande e continuou a bater na parte de trás do meu pai. Meu pai chorava e gritava: Senhor, sinto muito. Por favor, me perdoe. Vou tentar corrigir meus caminhos, mas é difícil. Senhor, eu mereço ser extremamente punido. Por favor, me discipline mais. Achei uma coisa muito estranha. Minha mãe também estava de joelhos se arrependendo. No entanto, Jesus estava admoestando a minha mãe ao invés de castigá-la. O Senhor só puniu severamente o meu pai. Instantaneamente, fiquei curioso quanto ao que o anjo da guarda do meu pai estava fazendo. Olhei para o anjo da guarda do meu pai, e ele estava apenas observando a disciplina do meu pai. O anjo apareceu um pouco perplexo, enquanto ele estava a poucos metros da parte de trás de Jesus. Deus Pai havia ficado afligido com o incidente de hoje. De repente ele estendeu sua enorme mão, e apontou para o pastor.
Em uma voz profunda e ecoadora, Deus Pai falou: Pastor Kim, você tem um mau temperamento. Deus Pai avisou ao meu pai. Uma vez que nossa família e a congregação da igreja estavam experimentando uma atenção especial de Deus, nossos pecados mais pequenos eram suficientemente sensíveis quando Deus reagiu. Meu pai cavou a cabeça na cama e chorou. Jesus sentou-se perto do meu pai. Parecia que a cabeça do meu pai estava entre os joelhos do Senhor. Enquanto eu chorava, eu implorei: Jesus, Jesus, por favor, perdoe meu pai. Por favor, pare de açoitá-lo. Por favor, perdoe ele. Eu vou me desculpar em seu nome. O Senhor então parou de punir meu pai. Ele começou a acariciar a cabeça e o corpo do meu pai. O tom de sua voz mudou, tornou-se suave e reconfortante. Ele disse: Pastor Kim, atenção. Por que você sempre tem um temperamento quente? Do outro lado da sala, haviam vários demônios em forma de porcos. Eles ficaram de pé e nos observaram. Eles se regozijaram e gritaram: Oh, aí está você. Por que você está tentando conter sua raiva? Você deve deixar sua raiva sair mais. Mais cedo, Deus Pai também estava chateado. Mas quando Jesus se tornou amigável, Deus Pai tornou-se amigável e acariciou a cabeça do pastor com a sua grandiosa mão dizendo: Não reaja de tal forma novamente, nunca mais. Vá ao templo da igreja, e durante muitas horas arrependa-se. Jesus colocou a mão da minha mãe sobre a mão do meu pai e os reconciliou. Meu pai e minha mãe se desculparam. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Provérbios 15:18. Irai-vos, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:26-27. Quando observei meu pai e minha mãe discutindo com meus olhos espirituais, eu vi a nossa igreja na terra entre as duas grandes criaturas que estavam balançando uma cobra. Uma criatura segurava a cabeça da cobra, enquanto a outra segurava a cauda. Eu as vi balançando a cobra com a igreja do Senhor no centro. Os membros da igreja do Senhor estavam pulando, enquanto a cobra estava balançando entre eles. Cada membro saltava. Um salto representava uma prova, e eles pulavam uma e outra vez. Meu pai e minha mãe estavam pulando na frente da linha. Enquanto eles pulavam, eles tropeçaram na cobra. Assim que meus pais caíram, as criaturas gritaram e se alegraram dizendo: Oh sim, o pastor Kim finalmente caiu. Nossa confiança é alta. Deixem-nos balançar mais rápido. Agora que o pastor caiu, a congregação vai ser um pedaço de bolo. Os membros da congregação cairão um a um. Mais uma vez que o meu pai e minha mãe se arrependeram, começaram a saltar mais rápido, e com energia renovada. Na verdade, eles tinham mais energia, e estavam mais rápidos do que antes. Se nos arrependermos de nossos pecados, o Senhor sempre nos restaurará. Além disso, Ele nos concederá maior poder. Depois da minha visão, o Senhor e minha família se reuniram e sentaram-se no quarto principal. Jesus bateu nos lábios da minha mãe e disse: Minha querida noiva Kang Eun-ja, sua boca também é um problema. O Senhor então bateu em seus lábios várias vezes mais dizendo: Desde que você tem os seus olhos espirituais abertos, você deve ser transformada. Sua personalidade não está sendo transformada, isso é um problema. Estou com o meu coração preocupado. Eu vou precisar de um pouco de ar fresco no céu. Ele então desapareceu. Depois de me reconciliar com meu marido, minha filha Joyun começou a explodir com um mau temperamento. Eu não sabia qual era o motivo disso. Talvez, algo havia acontecido com ela na escola. Ela estava muito mal-humorada e não falava. Poucos momentos antes, nos sentimos muito abençoados, mas agora, eu não conseguia entender por que somos tão facilmente emocionais. Eu disse: Joseph, olha sua irmã Joyun. Olhe o que está dentro dela. Assim que perguntei a Joseph, o pastor irritado falou: Ele não precisa olhar para dentro.
É o demônio da puberdade que está dentro dela. Com uma dúvida, eu disse: bem, isso é simplesmente impossível. Não creio que haja um demônio da puberdade. Eu realmente duvido disso. Mas Joseph gritou com entusiasmo: pai, pastor, como você sabia disso? Você está certo. Há um demônio da puberdade dentro de Joyun. Esse demônio faz com que ela seja mal-humorada. Joseph ficou impressionado com essa revelação. Uma vez que ouvi essa nova revelação, ainda não podia acreditar. Normalmente nós conhecemos a puberdade como um estágio normal de crescimento até a idade adulta. É um período que os jovens passam. É um estágio em que os jovens se interessam pelo sexo oposto, e se perguntam por encontrar seu amor. Eu simplesmente havia assumido de que este era um estágio normal em seu processo de crescimento até a idade adulta. Eu dizia: um demônio da puberdade? Eu realmente não consigo entender. Joseph olhou para o corpo de Joyun com intensidade. Quando ele olhou dentro dela, um demônio vestido de branco, disfarçado como uma jovem menina com cabelos curtos, era o culpado de sua caprichosa idade. Na verdade, ela parecia semelhante a Joyun. Esse demônio causava irritações, e a fazia reclamar de tudo. Além disso, o demônio fazia com que ela estivesse mal-humorada, desobediente, e a fazia olhar de forma maligna. O que quer que ela tivesse feito, o demônio fazia com que cada situação fosse um problema e um obstáculo. Com um coração unido, nós oramos e nos concentramos em Joyun. O espírito maligno partiu, e Joyun voltou a ser ela mesma. Começamos inesperadamente a reunião de oração. Não havia nada planejado. Todos os santos vieram à igreja para participar da reunião. O Senhor disse: já que todos vocês desejam ter os seus olhos espirituais abertos, vou levar todos vocês para o inferno hoje como um grupo. As pessoas que têm os olhos espirituais abertos serão capazes de perceber e ver, mas aqueles que não têm seus olhos espirituais abertos, só serão capazes de sentir. O inferno é um lugar muito perigoso, mas não fiquem assustados e nem nervosos. Me sigam, e concentrem-se em mim. O Senhor estava na vanguarda com Joseph, eu mesmo, a senhora Kang Yun-ja, Joyun, irmã Baek Bong-neo, Lei Oh-kyung, Ah-sung, diaconisa Shin, e Lei Kyung-geon, estávamos atrás do Senhor, esperando em uma linha. Todos nós seguimos cautelosamente. Atravessamos a galáxia, e entramos em um túnel escuro em forma de espiral. Ao entrar no túnel escuro, o Senhor nos alinhou e nos disse para garantirmos de que não haviam lacunas entre nós. O Senhor nos disse para darmos as mãos para as pessoas que estavam à nossa frente. Ele disse: levar as pessoas para o inferno em um grupo, não é um evento usual. Ele nos conduziu cuidadosamente. Depois de passar pelo túnel escuro, podíamos ver claramente duas estradas separadas. A estrada à direita levava ao céu, e a esquerda levava ao inferno. Caminhamos em direção à estrada que levava ao inferno. Estava frio. Havia uma energia estranha que produziu frio sobre o inferno. Foi uma sensação horrível. Havia um sinal que afirmava: entrada do inferno. Uma vez que chegamos perto do sinal, Jesus nos disse para não deixarmos nossas mãos. Ele continuou a lembrar-nos de nos segurarmos, e não deixar soltar. Quando o Senhor falou, os membros da igreja que nunca visitaram o inferno estavam muito nervosos. Seus corações estavam desconfortáveis enquanto caminhavam para frente. A irmã Baek Bong-neo, a Ah-sung, e Oh-kyung e Joyun já estavam lá, e eles pareciam confortáveis com a visita. Eles lidaram com a situação com confiança. A largura da estrada para o inferno era incrivelmente ampla. Havia um número incontável de pessoas caminhando em direção ao inferno. Parecia que elas não queriam ir, mas alguma força os fazia caminhar até o inferno. A estrada enormemente ampla começou a diminuir gradualmente. De fato, quando se tornou estreita, a estrada tornou-se muito difícil de caminhar.
A estrada tornou-se tão estreita, que quase não havia espaço para caminhar. Como resultado, a maioria das pessoas começaram a cair do penhasco. Muitas pessoas estavam caindo do penhasco. Eles gritavam quando caíam de cabeça primeiro. Eles realizavam todas as tentativas para não cair. Algumas pessoas se agarravam a outras pessoas, tanto na frente como atrás delas, enquanto tentavam se equilibrar. No entanto, todas elas acabaram por cair. Havia muitos que estavam caindo de ambos os lados da estrada estreita. Enquanto eu assistia a cena, fiquei muito assustado, e os arrepios começaram a cobrir meu corpo. Eu podia ouvir o som do fogo debaixo da estrada estreita. Soava como uma tocha em chamas que estavam vivas. As chamas subiam todo o caminho, até pelos lados da estrada estreita. O cheiro de carne queimada era muito nojento. Dentro das chamas, eu podia ouvir as pessoas gritando: "Me salve! Está muito quente, faz muito calor." Os gritos de ajuda ecoavam claramente em nossos ouvidos. As chamas começaram a engolir a estrada estreita, e ficamos com medo. Não conseguimos continuar em frente. Ouvíamos bombas explodindo, mas depois testemunhei um vulcão explodindo. Os sons explosivos que eu tinha ouvido eram do vulcão. Eu podia ver muitas pessoas nuas pulando para cima e para baixo dentro do fogo ardente. É difícil descrever a dor em que elas se encontravam. A fumaça negra e o calor se elevavam, e literalmente eram transferidos para os nossos corpos. À medida em que a nossa visão se escurecia, nós hesitamos em continuar. O Senhor continuamente nos lembrava de termos cuidado. Quando Ele nos levava lentamente para frente, Ele explicava meticulosamente o que estava acontecendo. Em alguns casos, Ele nos deixava experimentar os lugares, ao invés de nos dar uma explicação. Enquanto avançávamos cautelosamente dando um passo de cada vez, alguém gritava: "Ah! O que é isso?" As pessoas que tiveram seus olhos espirituais abertos, foram capazes de ver todas as coisas, enquanto aqueles que não tinham seus olhos espirituais abertos, só podiam sentir o que estava acontecendo. Estávamos passando por uma área, onde incontáveis números de vermes residiam. Haviam vermes pequenos e grandes ao redor. Eles começaram a enrolar em nossas pernas como uma serpente. Eles gradualmente subiam em nossos corpos. Haviam muitos vermes. Eles estavam em pilhas muito grandes como montanhas. Eles estavam sempre procurando um buraco. Não importava quão pequeno fosse o buraco, eles tentavam penetrar em qualquer buraco. Os vermes no inferno eram mais repugnantes do que as cobras. Quando experimentamos os vermes, todos gritamos de terror. Todos nós fizemos pelo menos um comentário, ou então chorávamos. Alguns comentavam: "Eu tenho mais medo de vermes. Ah! De todas as coisas que eu odeio vermes." Nesse momento, o pastor disse alto: "Joseph, minhas nádegas de repente coçam. Você pode dar uma olhada?" Eu olhei e disse: "Pastor, há um enorme verme rastejando no seu bumbum." O pastor respondeu com terror: O que eu vou fazer?" Eu disse: "Não tenho certeza." "Por que você não tenta agarrá-lo com a mão e puxá-lo?" O pastor respondeu: "Mas eu não vejo nada." Os outros membros da igreja também estavam lutando com os vermes enquanto seguíamos o Senhor. Depois que Jesus nos observou por algum tempo, Ele disse: "Santos da igreja do Senhor, há o fogo santo ardente dentro de seus corpos. Então gritem, santo fogo em voz alta. Quando vocês gritarem pelo fogo santo, os vermes vão queimar." Então todos nós gritamos: "Fogo santo." Assim que gritamos, todos os vermes se tornaram pó. Quando gritávamos, às vezes gritávamos em coro. Mas todos nós constantemente gritávamos: "Fogo santo", enquanto nós caminhávamos. O fogo do Espírito Santo saía de nossos corpos e queimava todos os vermes que nos rodeavam. No entanto, os vermes não desistiam tão facilmente. Eles continuavam incessantemente nos atacando. Eu não tinha ideia de onde todos os vermes estavam vindo. Não entendia por que eles estavam constantemente vindo em nossa direção. Estávamos doentes e cansados de seus ataques implacáveis. Depois de uma hora, conseguimos fugir do lugar dos vermes. Mais uma vez, o Senhor nos conduziu um pouco mais fundo. Todos nós ficamos nervosos. Eu não sabia o quão longe nós havíamos caminhado. Então João foi a primeira a gritar dizendo: "Ah! Este lugar é preenchido com larvas e vermes brancos. Oh, que nojento!" Seus números eram tantos, que era além da nossa imaginação. Eu percebi que os vermes e larvas estavam amontoados até a nossa cintura. Assim que as larvas e os vermes nos notaram,
Eles acharam que nós éramos as suas refeições. Eles rapidamente se reuniram em torno de nós, e começaram a grudar em nós. Todos nós gritamos e pulamos. Saltávamos para cima e para baixo pisando nos insetos. Embora estivéssemos pisando neles, eles não cediam. Nós dizíamos: há muitos insetos. Nós lutamos com os insetos por um longo tempo, mas no final desistimos, porque ficamos muito cansados. Enquanto olhávamos um para o outro, os enxames de larvas começaram a grudar em nossas cabeças. A sensação de vermes e larvas que se remexiam em nossos corpos era horrível. Além disso, eles nos mordiam enquanto rastejavam sobre nós. Seus dentes tinham a forma de uma roda dentada. Eram afiadas e pequenas. Quando nos atacavam, eles mordiam a nossa carne. Nós estávamos coçando os nossos corpos enquanto eles nos picavam dolorosamente. O calor de suas mordidas era insuportável. Isso nos fazia nos coçarmos ainda mais. Minha mãe sentiu-se repelida por causa dos insetos. Quando olhei para minha mãe, ela estava gritando histericamente dizendo: "Oh, os insetos são os que mais odeio. Eu odeio larvas, mas eu odeio mais ainda os vermes. O que devo fazer?" Parecia que a minha mãe tinha medo de insetos em geral. Passamos muitas horas tirando os vermes e as larvas de nossos corpos. Enquanto gritávamos e lutávamos com as larvas, Jesus caminhou em direção a outro lugar. Nós seguimos atrás enquanto ele nos conduzia. No pensamento nós perguntávamos quando tínhamos curiosidade em saber onde ele nos levaria. No entanto, estávamos assustados. À beira da estrada não havia mais nada, além de uma longa queda para baixo. Talvez estivéssemos caminhando ao longo de um penhasco. Chamas ferozes brilhavam do fundo. As chamas eram tão grandes, que sentimos que seríamos engolidos por elas. Olhando cautelosamente ao redor, continuamos caminhando para frente. Caminhamos por algum tempo, até sentir algo rapidamente enrolando os nossos corpos. Então, implacavelmente, algo perfurou meu pescoço. Este lugar estava cheio de cobras e centopeias. Pilhas de diferentes variedades de cobras e centopeias estavam em toda parte. Estávamos tão assustados que começamos a andar para trás, mas as cobras e as centopeias se aproximaram de nós. As cobras e as centopeias se enrolavam em nossos braços, pernas e pescoços. Uma cobra se enrolou firmemente ao redor do pescoço de um membro da igreja. Ele começou a sufocar. Nós lutamos com as cobras e as centopeias. Elas nos mordiam e nos rasgavam. Estávamos totalmente exaustos da batalha. Embora estivéssemos sem energia e exaustos, continuamos a gritar o fogo santo repetidamente. Quando o Senhor nos olhou, e percebeu que estávamos muito cansados, ele nos encorajou dizendo: "Se segurem, meu precioso rebanho." Ele então nos conduziu a outro lugar. Quando Jesus nos conduziu através dos outros lugares do inferno, o segundo diabo, classificado como o mais alto do inferno, apareceu, e imediatamente pegou o pastor, e o levou para longe. Todos nós ficamos surpresos dizendo: "Jesus, Jesus! Algo terrível aconteceu. O rei demônio arrebatou o pastor. Depressa, salve ele. Nada é impossível para você, Senhor." Depois de implorar ao Senhor, ele disse: "Não se preocupem. Apenas deixem-nos observar por algum tempo. Vejamos o que o diabo fará." Foi quando o demônio gritou dizendo: "Finalmente você veio para o inferno. Você sabe quanto tempo eu esperei por você? Vou me vingar dos dias em que você nos derrotou. Hoje é o dia da minha vingança. Pastor Kim, você é um problema." O demônio tirou todas as suas roupas. O demônio trouxe uma faca afiada e assustadora, e então ele começou a esfolar o corpo do pastor. Foi quando os membros da igreja, com os olhos espiritualmente abertos, viram o que estava acontecendo. Eles gritaram de terror: "Ah! Jesus! Salve o pastor rapidamente, por favor." Jesus observava silenciosamente o evento. O demônio não estava ciente da nossa presença. Enquanto ele batia e esfolava a carne do corpo do pastor, o demônio falava consigo mesmo, murmurando em uma linguagem abusiva. Então o pastor gritou: "Ei, demônio! O Senhor está me protegendo, e não posso sentir nenhuma dor. Sua tortura é inútil e em vão." Fiquei perplexo e perguntei ao pastor: "Pai, pastor, você não está com dor?" O pastor respondeu: "Joseph, está fazendo cócegas. Na verdade, eu me sinto bem da minha cabeça para a ponta dos meus dedos dos pés." O pastor continuou a gritar: "Ei, demônio! Você está aliviando as áreas onde estava coçando. Isso é o melhor que você pode fazer? Eu tenho o Deus da Trindade dentro de mim.
Não importa o quanto você tenta induzir dor, isso não me afeta de modo algum. Demônio. Eu não sofro de nada. Na verdade, eu me sinto muito bem. Parecia que o pastor estava realmente desfrutando dessa experiência. O segundo demônio, classificado com o alto escalão mais alto do inferno, esfolava o pastor vivo. O demônio até mesmo escalpelava o pastor. Só consegui ver o crânio e os ossos. Quando vi a aparência do pastor, pensei comigo mesma: que cenário hediondo. Mas a cena também era divertida, e eu comecei a rir incontrolavelmente. Embora o pastor estivesse sendo esfolado vivo e escalpelado, ele ainda estava rindo e fazendo piadas com o demônio. O pastor perguntou: Jesus, como eu estou? Irmã Beck Bongnil. Estou bonito? Eu perguntei a ele. E você? Como você se sente, pastor? O pastor respondeu: como um esqueleto. Me sinto muito fresco. Não estou com dor. Na verdade, está fazendo cócegas. O pastor começou a rir em voz alta. Jesus riu e disse: Pastor Kim, você é capaz de se divertir no inferno. Depois do comício de oração, eu disse ao pastor: Pastor, eu não olhei para suas partes particulares. O pastor respondeu: Ei, não diga isso. A senhora Kang Yong-ja e os outros riram histericamente. Durante o meio do tormento do pastor, Jesus apontou para o outro lado e nos ordenou que olhássemos. Parecia a borda de um penhasco. No penhasco, estavam homens e mulheres nus, todos embalados juntos. Havia tantas pessoas juntas que não existia espaço entre elas. Eles não podiam dar um passo. As pessoas que estavam ao longo do penhasco começaram a cair uma a uma. Eles gritavam quando caíam. Com medo, todos eles se seguraram um ao outro lutando para não cair. Eu não podia mais assistir a cena, eu tive que me afastar. Jesus explicou que essas pessoas não serviram a Deus fielmente ou devidamente. Elas haviam cometido adultério várias vezes. No fundo do penhasco, aguardava um molusco gigante que era maior do que uma montanha. Ele estava constantemente abrindo e fechando a boca enquanto as pessoas caíam. À medida que as pessoas caíam na boca do molusco, ele as engolia. Quando ele abriu sua boca, pude ver numerosos dentes afiados. Eles eram pequenos na natureza e compactados por toda a boca. Os dentes superiores e inferiores estavam todos sincronizados em alinhamento, à medida que a boca estava bem fechada. Quando as pessoas caíam em sua boca, e os dentes se fechavam sobre elas, os dentes afiados esmagavam o corpo daquelas pessoas. Elas pareciam terem sido esmagadas por um triturador de carnes. Os sons de dor que saíam de dentro da boca do molusco eram mais horríveis do que os gritos das pessoas que caíam. Lembro-me de algum tempo atrás, vi uma planta carnívora chamada sandeu na televisão. A planta caçava as moscas e as devorava. O que eu vi na televisão era semelhante ao que eu estava testemunhando agora. Eu fiquei consumido pelo medo, enquanto presenciava esta cena chocante. Jesus disse: Meu amado rebanho da Igreja do Senhor, como vocês se sentem testemunhando o inferno? Vocês persistiram e insistiram em visitar o inferno. Eu pessoalmente os levei, e mostrei a vocês o inferno. A partir de agora, vou levá-los mais vezes. Em todo o mundo, é uma ocasião muito rara para levar um grupo e visitar o inferno. Agora vamos embora, então se juntem, e me sigam cautelosamente. Uma vez que Jesus acabou de falar, o pastor voltou para nós em seu corpo normal. Seguimos o Senhor, e começamos a deixar o inferno. O Senhor disse: Se a sua mente vaguear, e vocês tirarem os olhos de mim, vocês estarão em perigo. Não me percam de vista. Se reúnam, e me sigam. Nós caminhávamos com cautela enquanto saíamos do inferno. Então deixamos o inferno. Durante estes dias, o Senhor me falava com frequência nos sonhos e através das visões. Ele dizia: Pastor Kim, você está na falta de oração nos dias de hoje.
Você deve orar um pouco mais frequentemente, e com mais fervor. O Senhor não nos permite a falta de oração. Não importa o que devamos fazer, devemos ter sempre a oração como base. O Senhor enfatizou isso para mim. Eu estava planejando terminar o meu sermão um pouco mais cedo hoje, e ir descansar, mas o Senhor me conduziu em uma direção totalmente diferente. Embora meu corpo físico tenha ficado cansado demais, o Senhor chegou a nós com um plano muito especial. Ficamos sempre muito gratos e emocionados quando o Senhor nos surpreende com presentes. O Senhor leva ou nos traz circunstâncias que são imprevisíveis, e Ele continua a manter-nos em um estado de espanto. Com a oração e a confissão da crença dos apóstolos no início do serviço, e através de um poderoso culto, o Senhor nos transforma em bolas de fogo. Adorar no fogo traz uma alegria indescritível, e o Senhor observa com mais emoção. Jesus dançou deliciosamente, enquanto cantamos canções de adoração. Ele dançou por cerca de 1 hora. O Senhor então disse com voz alta: "Vou lhes conceder presentes especiais. Todos vocês venham à frente, e se alinhem. Vamos para o céu como um grupo hoje." Todos gritaram e aplaudiram dizendo: "Sim, vamos nos alegrar." Perguntei ao Senhor: "Senhor, eu me lembro quando você disse que só poderia levar uma pessoa ao céu de cada vez." O Senhor respondeu: "Sim," eu disse. "Mas você me deixou feliz hoje. Eu quero levar todos vocês para o céu como um grupo. Por que você está reclamando?" Eu respondi: "Não, não mesmo. Eu não estou reclamando. Em vez disso, eu te agradeço." No entanto, há alguns que não tiveram os seus olhos espirituais abertos. Como eles serão capazes de ver? O Senhor respondeu: "Não se preocupe com isso, porque os santos com os olhos espirituais abertos podem estar em sintonia com os outros santos que não têm seus olhos espirituais abertos. Eles devem permanecer na ordem de todos os outros santos com os olhos espirituais não abertos. Deste modo, os santos com os olhos espirituais abertos podem explicar sobre o céu." Com essa pergunta, continuei a bisbilhotar e fazer muitas outras perguntas, apontando sobre as coisas às quais eu estava curioso. O Senhor respondeu: "Pastor Kim, por que você está sendo tão religioso? Você se tornou muito religioso, e agora está acostumado a isso. Por que você não sai desse estado religioso e rotina, e me dá uma verdadeira adoração e serviço?" Eu não pude dizer nada. Eu segui em silêncio. O Senhor então me disse: "Eu adoro o culto que a sua igreja me dá. Estou muito encantado, alegre e impressionado com a sua adoração. Deixe-me parar de falar, e me siga. Hoje o pastor Kim vai experimentar um evento especial. Ele estará pregando na igreja no céu. Pregue com humor, e traga alegria ao Pai e a mim." Agora os espíritos celestiais estão muito entusiasmados. Eles sabem que um grupo de santos da igreja do Senhor estão vindo visitar o céu. Eles estão prestes a celebrar. Eles estão clamando para vê-los. Eles estão preparando uma grande celebração. O pastor Kim irá pregar de forma impressionante. Até agora, eu era o único que testemunhou e visitou você. Hoje, um número incontável de anjos poderosos e espíritos celestiais estarão ouvindo seu sermão pessoalmente. Eles irão gostar. Pastor Kim, pregue como pregas na terra. Não fique nervoso e congele, mas pregue livremente como você faz. Faça o Pai, o Espírito Santo e nos alegrarmos." Então eu me lembrei de novo. Perguntei a Jesus: "Senhor, não estou com os meus olhos espirituais completamente abertos. Que tipo de sermão você quer que eu pregue?" O Senhor sorriu e disse que iria ficar tudo bem. Continuamos avançando para o céu com Jesus na liderança. Passamos a atmosfera e através do espaço, e depois veio a galáxia. Join gritou no final da linha dizendo: "Uau, pastor, nós estamos na galáxia." Desta vez, irmã Beck Bong-Nil gritou: "É a galáxia. Não importa quantas vezes eu possa ver, a galáxia é sempre uma visão incrível. É magnífico e espetacular." Jesus disse: "Todos vocês, segurem suas mãos firmemente. A partir daqui, iremos ao túnel escuro. Sempre que atravesso esse túnel escuro, é muito frio e sóbrio. Eu também recebo arrepios em todo o meu corpo e começo a tremer. Não gosto desse tipo de sentimento." O Senhor gritou: "Meu precioso rebanho de ovelhas da igreja do Senhor, vocês são verdadeiramente humildes e necessitados. Mesmo em seu estado difícil, vocês são todos dedicados à oração. Portanto, vou mostrar-lhes o céu,
e mostrar-lhe o quanto quiserem do céu. Estamos quase lá. Então nós chegamos ao portão do céu. Havia um número inimaginável de anjos poderosos e santos celestiais que nos acolheram dizendo: Aleluias, uau, bem-vindos ao paraíso. Deve ter sido uma viagem cansativa percorrendo todo o caminho até o céu. Oh, esta Santa Freckles, eu sempre ouvi sobre você. Entre a festa de boas-vindas, pude ver algumas pessoas que eu já havia conhecido no céu, e algumas que eu não tinha visto antes, e estávamos nos encontrando pela primeira vez. Eles nos receberam e nos abraçaram. Eles estavam ocupados saudando a todos nós. Primeiro, entramos no trono do Pai, e nos inclinamos reverentemente. O pastor disse: Deus Pai, nós que estamos cheios de pecados estamos aqui. Por favor, perdoe os nossos pecados. Deus Pai disse: Vocês devem estar cansados de sua viagem. Com sua voz profunda, ele riu de prazer. Assim que Deus Pai e Jesus nos permitiram conversar com os santos celestiais, uma multidão de santos convergiu sobre nós para nos falar. No céu, para encantar a Deus, 4 eventos especiais diferentes foram planejados. Nós deveríamos liderar os eventos. Parecíamos ter sido muito populares. Mas parecia que o pastor era o centro de atração do nosso grupo. Haviam muitos santos celestes reunidos em torno do pastor. Eles estavam ansiosos para tocar a mão do pastor. Na Terra, muitas pessoas perseguem estrelas de cinema e tentam obter seus autógrafos. Eles ficam muito excitados e felizes por um autógrafo. Senti que estávamos em algum tipo de situação semelhante. Era uma situação recriada no céu. Fiquei muito surpreso. Enquanto observava meu pai falar com Jesus, as lágrimas começaram a fluir do rosto dele. Ele dizia: Meu amado Jesus, na terra eu não sou ninguém. Sou apenas conhecido por uma pequena igreja como pastor. Eu sou um pastor que não está realmente liderando um grande ministério. Não entendo por que os santos celestiais querem nos conhecer e clamar por nós. Não entendo esse momento, declarou o meu pai terreno. O Senhor respondeu: Os anjos já registraram os vossos serviços com um gravador de vídeo celestial, e já foram mostrados no céu. Além disso, seus rostos e todas as histórias sobre vocês estão escritos no jornal celestial. Eu compartilho o jornal celestial com todos os santos celestiais. Portanto, você se tornou popular. Quando eu testemunhei a cena, senti que estava em um sonho, e não em uma realidade. Os espíritos celestiais nos disseram que Jesus conhece cada ato e os registra. Ele então explica aos espíritos celestiais sobre nós. Havia multitudes de pessoas de fé da Bíblia que estavam se preparando para nos encontrar. Nós também conseguimos apertar as mãos e abraçar a eles. Conheci também o pastor Kyong-gun, que veio à nossa igreja antes de pregar o sermão em nossa igreja. Ele disse: Uau, Joseph, você veio aqui. Antes de eu vir ao céu, eu não sabia que a igreja do Senhor era muito conhecida aqui. Todos nós rimos e nos abraçamos. Ficamos emocionados. Eu contei sobre a conversa com o pastor Kyong-gun a meu pai. Eu verifiquei para ver o que os outros membros da igreja estavam fazendo. Eles também estavam ocupados conversando com inúmeros santos celestiais. Eu particularmente queria falar com Moisés mais do que qualquer outro profeta ou santo celestial. Eu já tinha decidido encontrá-lo se eu fosse visitar o céu. Então gritei: Profeta Moisés. Assim que gritei, o profeta Moisés apareceu e me cumprimentou dizendo: Bem-vindo, Joseph. Eu realmente o vi no céu. Moisés gentilmente acenou com a cabeça, fazendo um gesto para me receber. Moisés continuou e pediu: Por favor, não me exalte, e não me chame profeta Moisés. Por favor, me chame de Santo Moisés. O pastor e Moisés também se cumprimentaram uns aos outros. O pastor disse: Moisés, uma vez nos encontramos no santuário de Deus, correto? Moisés respondeu: Assim, isso é correto. O pastor declarou: Nós nos encontramos em uma sala secreta, onde a Arca da Aliança está localizada. O Senhor também estava conosco. Eu me lembro que havia algumas outras coisas lá dentro, estou certo? Assim que o pastor falou sobre esse assunto, Moisés acenou sua mão com surpresa e disse: Por favor, você não deve falar sobre esse lugar aqui. Esse lugar é proibido de falar aqui. Deus não permite isso. Por favor, pare de falar sobre isso aqui. O pastor imediatamente parou. Através do meu filho Joseph,
Consegui cumprimentar e falar com o pastor Kyong-gun, que já havia morrido há muitos dias. Pastor Kyong-gun suplicou dizendo: eu excedi o meu corpo físico para o Senhor. O desejo da minha vida era morrer no altar durante o meu sermão. Eu pensava que se o meu trabalho fosse para o Senhor, meu excesso de esforço seria um grande ato. No entanto, eu estava errado. Quando cheguei aos 61 anos, eu morri, e cheguei no céu. Eu percebi que minha idade ainda era boa o suficiente para continuar trabalhando para o Senhor. Eu administrei a minha saúde de forma irresponsável, e minha vida terminou aos 61. Eu percebi isso depois que eu vim para o céu. Pastor Kyong-do, não abuse da sua saúde como eu fiz. Cuide bem da sua saúde. Continue o trabalho que te foi ordenado fazer, salve muitas almas, e lidere-as para o céu. Peço-lhe, não seja como eu, por favor. Um número incontável de santos celestes tocavam as minhas mãos e meu corpo. Sempre que me tocavam, meu corpo sentia seu toque, e minhas mãos se moviam espontaneamente. Encontramos inúmeras pessoas no céu, e conversamos com elas. Apertamos as mãos, e passamos muito tempo saudando-nos uns aos outros, tal como faríamos na terra. O próprio Senhor nos levou a lugares diferentes no céu para nos mostrar. Somente as pessoas com olhos espirituais abertos foram capazes de testemunhar o que estava acontecendo. Os outros membros só conseguiram sentir parcialmente os lugares com seus sentidos corporais enquanto nos movíamos. Por exemplo, quando os santos celestiais seguravam as nossas mãos, puxavam nossas roupas ou nos abraçavam, nós conseguíamos sentir esses sentidos claramente. Moisés ficou ao meu lado durante toda a visita, o que nos deu a chance de discutir sobre muitos eventos bíblicos históricos. Meu filho Joseph foi a ligação entre Moisés e eu. Perguntei: Santo Moisés, eu tenho um temperamento rápido e fico facilmente irritado. Como você conseguiu liderar muitas pessoas para Canaã? Quando olhamos em Êxodo 17, 1-6, houve um incidente no qual você atingiu a rocha e a água caiu. Como se sentiu com relação a isso? Moisés respondeu: eu tive mais problemas do que os pastores têm agora. Eu era uma pessoa com temperamento moderado. Na verdade, eu não quero discutir nada sobre o que aconteceu na terra comigo. Moisés é verdadeiramente um grande santo. Ele é sempre humilde, nunca exaltava as suas boas obras. De fato, os outros santos celestiais também eram do mesmo jeito. Eu tentava e continuava conversando com Moisés, pedindo-lhe para me explicar algumas escrituras que eu não havia entendido completamente. Eu estava pensando e esperava como ele responderia às minhas perguntas. No entanto, toda vez que eu fazia uma pergunta, ele me dizia que não queria discutir sobre as coisas que aconteceram na terra. Depois de ter terminado com Moisés, me encontrei com Jó. Ele era um homem de fé. Tivemos uma boa conversa. Eu disse: Santo Jó. As palavras em Jó capítulo 8 versículo 7, são especialmente apreciadas pelos santos na terra. O teu princípio na verdade terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Os outros membros da igreja e eu, usamos esse verso regularmente. Jó respondeu: realmente. Eu disse: como você superou tantas provações e sofrimentos? Você foi ótimo. Ele respondeu: eu não fiz nada. Tudo foi realizado através da graça de Deus Pai. Continuei perguntando: Santo Jó, sua vida foi muito dramática. Seu corpo estava coberto de vermes e torrões de pó. Jó 7, 5-6. Você teve feridas dolorosas do fundo dos seus pés até o topo da cabeça. Você mesmo pegou um pedaço de cerâmica quebrada e se rapava com ela. Jó 2, 7-8. Gostaria de ouvir como você se sentia. Eu gosto de consolar os santos da terra que estão sofrendo com provações com suas palavras de encorajamento. Mas Jó continuou dizendo que tudo foi feito através da graça do Senhor. Mais uma vez, perguntei a Jó sobre o evento no final do capítulo dizendo: seus filhos todos morreram pela mão de Satanás, mas você foi abençoado com mais filhos. Os seguintes filhos eram da esposa que o amaldiçoara, ou eram de outra esposa? Jó me respondeu como se estivesse irritado, e me perguntou por que era tão importante para mim fazer tais perguntas. Eu portanto terminei minha conversa com ele, com uma última declaração dizendo: porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como o ouro. Expliquei-lhe que muitos ministros apreciavam esse verso em particular. Depois de Jó, conversei com Samuel. Eu disse: Santo Samuel, eu gosto do versículo que afirma:
E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. 1 Samuel 12:23. Eu tento viver de acordo com esse verso. Samuel respondeu com grande alegria. Assim, isso está certo, obrigado. Temos que orar sem cessar. Quando você ora, sempre vem uma resposta. Conheci e conversei com muitas almas da Bíblia. Infelizmente, não podia sentir a realidade do céu, pois não tinha os olhos espirituais abertos, e tive que conversar através do meu filho Joseph. Havia uma grande celebração no céu, desde que os membros da nossa igreja estavam presentes. Jesus nos instou dizendo: apressem-se, terminem suas conversas com os santos celestiais. Vamos visitar os diferentes lugares do céu. Eu tenho muitos lugares para mostrar a vocês. Como resultado, não consegui perguntar sobre todos os versículos que eu tinha em mente. Ainda haviam versículos que eu queria perguntar, porque não entendia. Eles eram versículos difíceis, e havia mais de uma interpretação para eles na terra. Eu desejava obter uma explicação sobre os versículos que não entendia. Eu só conseguia cumprimentar brevemente as mãos das pessoas de fé, e tive que dizer as minhas despedidas para elas. Durante nossas despedidas, continuei fazendo perguntas a Paulo, Enoque, Samuel, Moisés e Sansão. Com Sansão, eu fiz uma pergunta sobre sua relação com Dalila. Perguntei-lhe se só pelo fato de Dalila ser linda, ele precisava realmente revelar seu segredo. Sansão afirmou que não queria discutir sobre este assunto, já que era muito embaraçoso. Eu percebi que eu atingi uma questão sensível, e não tomava seus sentimentos em consideração. Quando percebi isso, lamentei minhas ações. Joseph disse: pastor, pare agora. Sansão está envergonhado e perplexo. Eu havia terminado a conversa em um momento constrangedor. Então Jesus disse: siga-me. Vamos até a entrada do túnel de fogo. O túnel está cheio de fogo santo ardente. Nós seguimos o Senhor como Ele ordenou. Eu havia pedido previamente um favor pessoal ao Senhor para esta viagem ao túnel. O meu pedido já havia sido concedido. O Senhor disse: pastor Kim, uma vez que você está faltando à oração, você tem que orar um pouco mais para ser conduzido ao túnel. Hoje, através de seus filhos, e dos membros da igreja que têm os seus olhos espirituais abertos, você poderá fazer perguntas sobre o túnel de fogo. Nós só ficaremos em frente à entrada do túnel, e depois retornaremos. O Senhor estava na frente da entrada, onde o santo fogo ardente era preenchido. Fiquei de pé atrás do Senhor. Todos nós sentimos o calor ardente quando ele saía do túnel. O calor irradiou para o nosso corpo com tanta força, que tivemos que nos afastar dele. Perguntei ao Senhor: Senhor, mesmo que fiquemos em frente à entrada, o calor é enorme. Como poderei aguentar o calor? Eu não vejo como suportá-lo. O Senhor respondeu: não se preocupe com isso. Eu tornarei possível para você suportar o calor. Para que você se torne uma bola de fogo, você terá que entrar no túnel de fogo. Só então, você poderá obter um ministério de fogo. Existem muitas áreas preenchidas com o fogo santo ardente. Você terá que passar por cada etapa, uma por vez. Sendo assim, certifique-se de se preparar através de muitas orações. Mantenha-se em boa saúde física e força. Não esqueça as minhas instruções. Quando Jesus mostrou nossas casas no céu, ele explicou os detalhes de cada uma delas. A casa do pastor era tão alta, que eu não conseguia ver o topo. A casa da senhora Kang Un-ja era ligeiramente mais curta do que a casa do pastor. Mas sua casa era incrivelmente muito alta e larga. Eu também vi as casas do irmão Aksung, irmã Yokyung, irmão Joseph, diaconisa Shin, Jungmin, Mina, Santilei Kyung-geon, e a minha casa. Desde que Santilei Kyung-geon acabara de se arrepender e voltar para o Senhor, sua casa tinha acabado de ser colocada com a base que era feita de ouro. Parecia que Jesus tinha feito a sua mente para nos mostrar muitos lugares no céu. O Senhor havia movido as casas da congregação da Igreja do Senhor para uma das melhores áreas do céu. Agora poderíamos viver juntos e ser capazes de nos reunir mais vezes. Parecia que as casas se ampliavam à medida que eram construídas mais altas. O formulário me lembrou uma flor chamada Morning Glory. No entanto, algumas das casas também apresentavam formas diferentes.
O Senhor nos deu algum tempo livre para nos movermos. O tempo livre também foi concedido aos santos celestiais. Sentei na grama e descansei. Em seguida, jogamos e corremos tanto quanto nós queríamos. Todos começamos a nos espalhar e a visitar os diferentes lugares do céu. O tempo na terra se passa quando dá meia-noite, mas no céu, senti que o tempo havia parado. Não havia conceito de tempo. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Segundo a Pedro 3:8. Jesus chamou e reuniu a todos nós. Ele nos alinhou em uma linha, e nos levou para a igreja no céu. Depois de termos caminhado por um longo tempo, o Senhor disse: "Tudo bem, aqui está a igreja no céu. A igreja já está cheia de muitas almas. Os anjos poderosos vieram. Rapidamente, entrem." Nós entramos rapidamente na igreja. A igreja do céu era incrivelmente grande e magnífica. Era incrível e indescritível. Joseph e João ficaram muito impressionados. Eles interjectaram enquanto olhavam com espanto o tamanho da igreja. O pastor e a sua esposa, que não tinham seus olhos espirituais abertos, não podiam ver o que estava acontecendo. Perguntei ao Senhor: "Senhor, se você abrir completamente os olhos espirituais do pastor e sua esposa, e dar-lhes uma oportunidade para pregar, seria realmente ótimo. É realmente lamentável que eles não possam ver." O Senhor disse: "O pastor Kim e a senhora Kang Un-ja terão mais tarde um mais profundo e grande despertamento espiritual. Embora eles não possam ver com seus olhos, eles terão que pregar com entusiasmo e inspiração como de costume." Parecia que a igreja do céu era maior que toda a terra. A igreja não era apenas cheia de santos celestiais, mas também os anjos estavam participando. Com ambas as partes, uma grande multidão era formada. Jesus subiu ao altar, onde o trono do Pai está localizado, e ele fez a todos nós nos curvarmos diante do Pai. Nós educadamente curvamos e o adoramos. Então nos inclinamos para o chão. Quando Jesus estava em frente à cruz no altar, ele apresentou cada um de nós aos santos celestiais. Jesus estava no centro do altar. A primeira fila à esquerda era tomada por Moisés. O anjo Gabriel e o arcanjo Miguel estavam cada um de um lado. Um para a esquerda e outro para a direita. Eles fixaram os seus olhos em nós. O pastor subiu ao altar, e deu sua saudação à multidão. Enquanto as canções tocavam continuamente, a adoração começou. Assim como na nossa igreja, as pessoas dançavam no Espírito Santo e foram para a frente. Ao som da adoração, eles dançaram. As canções que foram cantadas foram: "Receba o Espírito Santo", e "Lutem contra o Diabo" e outras. As canções entoadas continuaram sobre o Espírito Santo, e depois sobre o sangue de Jesus. Parecia que a dança do Espírito Santo da senhora Kang Un-ja havia atingido a plena maturidade. Ela dançava enquanto a água fluía tranquilamente. Ela começou a dançar, e o poder em seus movimentos se transformavam em tranquilidade e força, quando o Espírito Santo derramava fogo sobre ela. Quando ela se aquecia pelo santo fogo, seu rosto ficava cada vez mais vermelho. As almas celestiais fixaram seus olhos na senhora Kang Un-ja, na dança do Espírito Santo. Foi quando Jesus ruidosamente riu de prazer. Ele ficou muito satisfeito e disse: "Santa Kang Un-ja se apaixonou completamente por mim." Quando tivemos esse serviço na terra, o Senhor trouxe várias vezes o profeta Elias ao nosso serviço. Depois de nossos serviços, Elias se aproximou da senhora Kang Un-ja e disse: "Como você pode dançar tão maravilhosamente no Espírito Santo? Eu adoro ver suas mãos." Elias então tocou suas mãos. A senhora Kang Un-ja dançou no Espírito Santo por um longo tempo. Durante o meio de sua dança, as almas celestiais e os anjos entusiasticamente gritaram em aplausos e todos misturados. Eles também dançavam e adoravam a Deus juntos. Então o pastor veio até o altar e começou a pregar, enquanto Jesus assistia ao lado.
Quando o pastor pregava, as almas celestiais riam ou ouviam seriamente com base na expressão facial do pastor. Ele estava pregando exatamente como ele pregava na terra. Ele estava bem-humorado como de costume. Ele até mesmo usou o seu gesto corporal enquanto pregava. Toda vez que ele gesticulava seu corpo, havia um som explosivo de risos. Nossa casa foi vendida no leilão. Desde que foi vendida, recebemos dezenas de telefonemas diariamente. Eles nos queriam fora. Eles nos falavam com desrespeito, e nos ameaçaram com linguagem difícil. Estávamos alugando uma casa, e fizemos um depósito. Agora corremos o risco de sermos expulsos e perder o depósito. Tivemos apenas uma opção, tivemos que sair. Era apenas uma questão de tempo. Hoje, foi o pior dos piores dias. Recebemos nosso aviso final por telefone. Eles nos disseram em uma frase: saiam esta semana, e então desligaram. Meu coração estava em agonia e angústia. Eu me vesti com minhas roupas de ginástica, e fui ao parque para tomar um pouco de ar fresco. No entanto, meu coração ainda estava fortemente sobrecarregado. Na mesa de jantar, apelamos para o Senhor. O Senhor falou através de Joim dizendo: Pastor Kim, nessa situação, se a sua fé se tornar fraca, eu vou ter que disciplinar você. As situações difíceis que você experimenta, não são nada comparados às bênçãos que você receberá no futuro. Portanto, suporte e seja paciente. Depois de ter ouvido as palavras do Senhor, eu me senti confortado e fortalecido. A palavra do Senhor sempre me dá alegria, esperança e conforto indescritíveis. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações, e vos confirme em toda boa palavra e obra. Segundo a Tessalonicenses 2, 16 a 17. O irmão Aksung e eu, mantivemos as nossas mãos juntas, e seguimos Jesus para o inferno. Jesus disse: Joseph e Aksung, vocês devem segurar minhas mãos. Hoje eu vou mostrar-lhes o outro lugar do inferno. Com Jesus no centro, nós dois agarramos a mão dele em cada lado. Enquanto caminhávamos pelo caminho estreito, vimos os dois lados do caminho estreito. As larvas começaram a aumentar tão alto quanto as montanhas. Mesmo assim, mantivemos segurando firmemente as mãos de Jesus. As larvas começaram a nos atacar e a vir em cima de nós. Segurando a mão do Senhor fortemente, gritamos: Fogo Santo! E então as larvas começaram a cair. Mas quando não segurávamos as mãos do Senhor firmemente, as larvas começaram a nos agarrar novamente. Nós passamos por aquele lugar e caminhamos por algum tempo, quando o Senhor disse: Olhem naquela direção. Quando eu virei os olhos para a direção onde Jesus estava apontando, quase desmaiei devido à vista. Havia alguns demônios que tinham corpos enormes. Seus tamanhos pareciam ser dezenas de milhares de vezes maiores do que os dos seres humanos. Havia cerca de 5 a 6 deles, e eles eram muito barulhentos festejando. Os sons de suas vozes chegavam até a nós, e podiam ser ouvidos com clareza. Todo o meu corpo estava coberto de arrepios. Havia também uma panela preta com sangue de pessoas. Eles tinham espremido o sangue dos humanos dentro da panela. O panela estava cheia de sangue fervente. A cor do sangue era vermelho escuro, e estava fervendo de calor. Havia um número incontável de pessoas, todas nuas e amarradas. Elas estavam alinhadas ao lado dos gigantes que torturavam brutalmente as pessoas. Enquanto esperavam por sua vez, elas gritavam e tremiam de medo. Os demônios prendiam algumas pessoas com suas enormes mãos, e depois com a outra mão, arranhavam todo o corpo da pessoa para rasgar a carne. O sangue drenava melhor, pois as feridas eram mais severas. Primeiro, o sangue era drenado para a panela, e então, os demônios começavam a comer as pessoas, começando pela cabeça, enquanto ainda estavam vivas. O grito daquelas pessoas soava até o céu dos infernos. Eles gritavam dizendo: Ah! Me ajuda, por favor, deixem-nos em paz, seus demônios. Ah!
O diabo não estava interessado nos gritos ou nos argumentos daquelas pessoas. Toda vez que os demônios comiam aquelas pessoas vivas, eu podia ouvir um som que me lembrava quando mastigamos a cartilagem de frango. Aqueles demônios diziam: "Uau, delicioso! Eu não posso acreditar o quão delicioso é." Eles estavam comendo como criaturas mal educadas, fazendo sons terríveis, enquanto comiam aquelas pessoas vivas. Em seguida, derramavam o sangue da panela fervente nos copos de vidro. Eles brindavam um ao outro e bebiam. Eles diziam: "Ei, estes são dias verdadeiramente felizes. Deixe-nos beber o quanto quisermos." Eles ficavam bêbados pelo sangue de suas vítimas. Brindando seus copos, eles riam. Por algum tempo, eles gostavam e riam. Com medo, o irmão Aksung e eu dissemos ao Senhor: "Jesus, esses demônios são muito assustadores. Não podemos suportar o medo. Não podemos mais assistir. E se eles nos arrastarem também?" O Senhor nos consolou dizendo: "Está tudo bem, eu estou com vocês." Os demônios às vezes olhavam para nós enquanto conversavam entre eles. Cada vez que eles nos olhavam, ficávamos muito nervosos, mas com o Senhor junto a nós, nos sentimos seguros e conseguimos suportar a situação assustadora. A aparência dos demônios parecia muito com os que são facilmente encontrados em livros ilustrados. Eles tinham um chifre na cabeça com um olho grande no centro de sua testa. Pareciam monstros, duendes de um olho só. Depois de terem comido por algum tempo e se enchido, eles pareciam muito satisfeitos e cheios. Eles seguravam um taco na mão, e deitaram de costas para o chão. Não parecia que eles acordariam em pouco tempo. Como o irmão Aksung e eu ficamos muito assustados, não sabíamos o que fazer. Então, em meio ao medo, cravamos os nossos rostos em Jesus. Nesse momento, do trono de Deus Pai veio um pergaminho. Assim que Jesus olhou para ele, ele instantaneamente nos levou ao céu. Eu não tinha orado em línguas há muito tempo. Mas agora, enquanto orava em línguas, minha língua de repente rolou para trás e começou a me sufocar. Então, parecia que eu estava coberta por algo frio e encharcado, como se tivesse chovido ou derramado em mim. Pensei comigo mesma: "Ah, é assim que as pessoas morrem sufocadas." Enquanto eu lutava e me retorcia, eu quase não conseguia respirar. Então comecei a me arrepender. Eu não sabia, mas o pastor já sabia que eu estava tendo dificuldades em respirar. Ele veio, pôs as mãos em mim e orou. Assim que o pastor orou, minha língua voltou ao normal, e eu tinha acabado de evitar um sufocamento. A senhora Kang Eun-ja e a irmã Baek Bong-nil sentaram-se atrás de mim, e elas estavam intercedendo em meu nome. Havia muito tempo que eu não frequentava a igreja. Eu havia deixado o Senhor por um longo tempo, e agora eu estava retornando. Uma vez, recebi todos os tipos de presentes sagrados pelos serviços que eu costumava realizar. Agora eu voltei com todos os presentes terminados. Durante muito tempo, a perda dos meus dons foi resultado do engano pelos espíritos malignos. Minha vontade e pensamentos estavam associados aos demônios em muitas áreas, e agora eu estava confessando. Hoje, eu estava determinada a viver a minha vida na fé e diante de Deus. Portanto, os espíritos malignos estavam persistentemente agarrados a mim com todas as suas forças. Mas este incidente me deixou mais determinada e mais forte na minha fé, e com vontade de me preparar para caminhar com Deus. Os eventos que estão sendo revelados na Igreja do Senhor são difíceis de encontrar em outras igrejas. Essas experiências me chocaram. Com os olhos espirituais dos membros da igreja abertos um por um, eu podia ver que o foco deles era puramente no Senhor. Enquanto eu olhava para eles, eu ficava muito envergonhada com a minha fé. Eu pensava que a minha fé era forte, e eu estava caminhando apaixonadamente. A primeira coisa que eu fiz foi restaurar meu primeiro amor. Então me arrependi com lágrimas.